Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Eu espero que você esteja muito bem. Continua se cuidando por aí, tá bom? Quero agradecer muito a participação de vocês pelos e-mails. Eu tenho recebido e-mails com atividades cada vez mais caprichadas. Então, eu estou muito orgulhosa de vocês, tá bom? Quero agradecer também aos pais. Obrigada pela participação nesse período tão importante. Muito obrigada por terem enviado os e-mails, tá bom? À medida do possível, vou respondendo, dando algumas orientações em alguns e-mails, tá? Muito obrigada mesmo. Nós vamos continuar as nossas aulas por aqui e eu sigo com muita saudade, estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora da gente se encontrar. Eu espero que logo, logo a gente se encontre. A nossa atividade de hoje tá lá na nossa apostila. Então, hoje você vai precisar do seu material. Pegue lá a apostila, o seu lápis, borracha, apontador. Separa aí o seu cantinho para você estudar. Não se esqueça que depois que você estuda, que depois que você usa os materiais, é importante você guardar, ajudar aí na organização da casa, tá bom? Não deixa nada espalhado, deixa seu material sempre juntinho para você não perder nada. Bom, abra então a sua apostila de arte lá no nosso capítulo 2. Nós vamos começar por aí, tá? Lá no capítulo 2. Lembrando que se você não estiver com a apostila, é importante que você acesse pelo plural, em caderno digital, você consegue visualizar a nossa apostila completa. Vamos então para o capítulo 2. Capítulo 2 da nossa apostila, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são artes visuais. No primeiro capítulo, nós falamos sobre dança, e aí você viu vídeos sobre dança, você mandou a sua atividade com algum estilo de dança que você colocou, que você fez o desenho. E agora nós vamos falar de uma outra forma de expressão artística. E as formas de expressão artísticas não são somente desenho, pintura. Nós temos outras, nós temos esculturas, nós temos a fotografia. Mas hoje nós vamos começar pelo desenho. E aí na página 8 nós começamos o nosso capítulo 2. É importante que você visualize então a ilustração que tem no nosso capítulo 2. Tem uma ilustração e aí faz a pergunta na página 9 sobre o que a pessoa dessa ilustração está fazendo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, observe, o que será que essa pessoa está fazendo? Aqui ela está fazendo uma pintura, correto? Bom, e aí, você conhece alguma pessoa que faz esse tipo de pintura? Coloca o quadro, observa e faz a pintura? Você sabia que as pessoas fazem desenhos de observação? Elas observam o objeto e fazem o desenho desse objeto. Querem retratar igualzinho, como se fosse uma fotografia. Nós temos essa possibilidade também. E aí, a minha pergunta para você é: você já experimentou fazer um desenho assim? Esse desenho é chamado de desenho de observação. Você coloca um objeto, observa a forma desse objeto, observa as cores desse objeto e tenta fazer esse objeto o mais real possível no seu desenho. Hoje nós vamos falar sobre isso. E aí na página 10, nós temos um texto que você vai ler esse texto. Se o papai ou a mamãe estiver perto de você, eles podem te ajudar. E nesse texto, já vai fazer a leitura e você vai acompanhar a leitura desse texto. Então na página 10, está escrito assim: artes visuais. As artes visuais são uma das maneiras de expressão artística criada pela humanidade. As artes visuais são formas de expressão que apreciamos com os nossos olhos. Podemos observar os elementos e as cores que fazem parte de uma imagem ou um objeto. O desenho, a pintura, a escultura, a fotografia e o cinema são algumas das formas de expressão usadas nas artes visuais. Vamos conhecer alguma dessas formas de expressão? No vídeo de hoje nós vamos falar somente de desenho.
Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre pintura e escultura, tá ok? Então, continuando na página 10, desenho e pintura. A tia está lendo o texto e você acompanha, por favor. O desenho e a pintura são formas de expressão das artes visuais bastante conhecidas. Você já fez ou já viu um desenho ou uma pintura? Eu tenho certeza que você já fez um desenho, não é verdade? E que você provavelmente gosta de fazer desenho. E aí, na página 10, você vai ver um desenho feito por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um artista muito importante. Ele não só fez desenhos, mas como ele gostava muito de inventar objetos. Então ele fez vários inventos. Mais na frente nós vamos conversar um pouco sobre Leonardo da Vinci, que foi um grande artista e eu particularmente gosto muito dele, sabia? Ele já morreu, mas ele deixou muita coisa linda para a gente apreciar. Vamos apreciar um dos desenhos dele? Esse daqui, então, é o desenho que você vai acompanhar aí na apostila. Observe esse desenho. O nome dele é A Cabeça de Leda, de Leonardo da Vinci. Ele fez com material chamado nanquim. Nanquim é um tipo de tinta usado para desenhar também. Foi criado na China e por muito tempo só tinha cor preta. Hoje, nas papelarias, nós temos várias cores de nanquim. Quando voltarmos para a escola, lá na sala de arte tem um estojo com muitas canetas de nanquim. E aí a tia vai mostrar para vocês algumas delas, tá bom? E aí observe esse desenho de Leonardo da Vinci. Olha a forma como que ele desenha. Parece até uma fotografia, não parece? Também é importante você visualizar. Então, para a página 11, olha que coisa linda. Na página 11, nós temos então uma pintura de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa. É uma das obras mais bonitas de Leonardo da Vinci, que eu acho, e também uma das mais caras. Sabia que a obra de Leonardo da Vinci é muito cara? Ela está localizada em um museu na Europa, e esse museu ele tem várias obras de arte. Qualquer dia desse, em uma das nossas aulas, a tia vai fazer um passeio virtual com vocês. E aí nós vamos achar a obra de Leonardo da Vinci, da Mona Lisa, tá bom? Vamos continuar a leitura? Na página 11, então, o desenho é uma forma de expressão artística que utiliza pontos, linhas e formas em sua criação. Utilizamos vários materiais para criar um desenho, como lápis, giz, caneta, nanquim, entre outros. Também podemos desenhar em diversos lugares, como no papel, na madeira, na parede. Lembrando que os desenhos que são feitos na parede, e aí nós temos nos muros vários desenhos. Nós temos que saber que tem diferença entre grafite e pichação. Lá perto da nossa escola, em um dos portões de saída, de entrada, nós temos um muro de uma casa que foi feito um grafite. Esse artista, ele foi autorizado pelo dono da casa para fazer o desenho nesse muro. Então é importante lembrar que toda parede que é desenhada tem que ter autorização da pessoa dona daquela parede. Então você não pode sair desenhando na parede assim de qualquer jeito. Você tem que ter autorização da pessoa para fazer o desenho na parede. Da Vinci, Mona Lisa. Perceba aqui no fundo como que ele fez uma paisagem bem detalhada. Olha a paisagem que ele traz. Olha quantos detalhes tem essa paisagem. Bom, a pintura também é uma forma de expressão de que muitos artistas gostam. A pintura trabalha com a cor, a luz e a sombra e utiliza pincéis e tintas de vários tipos. As pinturas podem ser feitas em tela, em placas de madeira, em paredes, em outros locais também. Nós vamos fazer na página 12. Se você não estiver com a apostila, não tem problema. Você vai fazer em uma folha, vai colocar lá página 12,
a arte e a data que você fez essa atividade. Logo em seguida, você pode tirar uma foto e enviar para o meu e-mail. E aí, hoje você vai se preparar para fazer 2 atividades. São atividades simples e eu tenho certeza que você vai conseguir. A primeira atividade que nós vamos fazer é um desenho de um objeto. Lembra que no começo do vídeo eu falei com vocês a respeito do desenho de observação? Que é aquele desenho que você escolhe um objeto, faz o desenho no papel? Então, na página 12 você vai justamente escolher um objeto da sua casa, um objeto pequeno, que seja fácil de você observar, e vai fazer o desenho desse objeto no papel. Eu comecei a fazer o desenho e eu escolhi um sabonete. Escolhi um sabonete, deixei a embalagem e vou fazer o desenho desse sabonete com a embalagem. Eu comecei a fazer o desenho aqui. Comecei. Mas lembrando que você precisa começar, finalizar e fazer bem colorido, tá bom? Dessa vez, não precisa colorir o fundo, somente o desenho. E aí, na página 13, você também vai fazer essa atividade da página 13. E na página 13, nós vamos lembrar que Leonardo da Vinci gostava de pintar e desenhar coisas que via no mundo. Mas ele também gostava de inventar. Então, lembre-se que a tia falou com vocês, nós vimos um desenho de Leonardo da Vinci, nós vimos uma pintura, que foi a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e ele também gostava de inventar. E aí, hoje, você, na página 13, vai usar a sua imaginação, porque Leonardo da Vinci, ele criou vários desenhos de máquinas que ele inventou. Máquinas para voar, máquinas para carregar coisas, máquinas para construir casas. E hoje você vai inventar uma máquina bastante curiosa e divertida. Vai criar um desenho dessa máquina que você vai inventar. Qual será a máquina que você vai inventar, hein? O que será que ela vai produzir? Depois que você fizer o desenho dessa máquina, você vai fotografar e vai enviar para o e-mail da tia, tá bom? Conto com você, conto com a sua participação e não esqueça que você tem uma semana para fazer essa atividade, tá ok? Um grande beijo, até a próxima semana. A gente se encontra logo, tá bom? Beijo, tchau pessoal!